Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula de Antigo Testamento e o livro de hoje a ser estudado é o do profeta Ezequiel. Você está preparado? Vamos então abrir o livro na página do profeta Ezequiel e, de preferência, a Bíblia também, que ela esteja aí do seu lado. O que nós sabemos sobre o livro do profeta Ezequiel, como você pode acompanhar no nosso livro-texto, é que o livro de Ezequiel leva o nome de seu autor. Em hebraico é Ikhezkali, que quer dizer Deus fortalecerá ou Deus prevalecerá. Quanto à pessoa do profeta, ele era nativo de Sarera e era filho de Buzi, um sacerdote, conforme está registrado no capítulo 1, versículo 3. Ezequiel esteve entre aqueles que foram levados para o cativeiro babilônico em 597 a.C. No exílio, ele ficou estabelecido, e o texto diz onde? Às margens do rio Quebar, na aldeia de Tel Abib. Iniciou seu ministério profético 5 anos após a sua chegada à Babilônia. Ele chegou à Babilônia com 25 anos de idade, portanto, aos 30 anos começou a profetizar. Sabemos também pelo texto do capítulo 24, versículos 15 a 18, que o profeta Ezequiel era casado. Agora, o mesmo texto, nos versículos 17 e 18, nos informa que ele não pôde chorar a morte da sua esposa. Vamos ler o texto? São 2 versículos. Assim diz: refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã e à tarde, e morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Bem, quando ele recebeu ordem para não chorar nenhum morto, quem sabe ele não sabia nada acerca da sua mulher, e ao que parece a sua esposa morre de uma forma, quem sabe até de repente, e uma morte súbita. Nós temos na Bíblia algum caso em que alguém não pôde chorar a morte dos seus entes queridos, lembram? Não tem nada a ver com esse texto, mas para uma associação. Nós lembramos o caso dos filhos de Arão, quando se rebelaram e levaram fogo estranho na casa do Senhor, e houve proibição da parte do Senhor de chorar a morte daqueles 2 homens que agiram de maneira, eu diria até profana, né? Vamos continuar. O profeta Ezequiel era um homem de grande reputação e respeito na Babilônia. Por exemplo, o capítulo 8, versículo 1 nos diz: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Veja bem, o texto diz que ele estava na sua casa e que os anciãos de Judá estavam ali assentados diante dele. Há outras referências, como o capítulo 11, versículo 25, capítulo 14, versículo 1, capítulo 20, versículo 1. Todos eles mostram que Ezequiel era um homem acatado, ouvido, respeitado. Seu ministério no cativeiro durou 22 anos, isso está no capítulo 29, versículo 17. Ele era um homem querido do seu povo, como se lê no capítulo 9, versículo 8, e versículos ainda 11 a 13 do mesmo capítulo 9. E era respeitado pelos líderes da nação judaica. Houve 3 deportações para a Babilônia, desde que os babilônios invadiram Judá. Eles levaram o povo cativo em períodos diferentes. A primeira deportação foi aquela na qual Daniel e seus 3 amigos foram levados, mais conhecidos popularmente pelo nome hebraico de o nome caldeu de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles fizeram parte da primeira deportação. Já Ezequiel fez parte da segunda deportação. E no cativeiro, o seu trabalho foi dedicar-se
aos que tinham sido levados na primeira leva, que eram considerados os nobres. Então, a leva de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abdinego. Ele faz parte da segunda leva, mas vai para lá para um ministério profético dedicado a cuidar daqueles que já tinham sido levados na frente. Isso nós lemos em 2 Reis, capítulo 24, versículos 11 a 16. Como homem místico que era, adotou sempre o método de símbolos e visões. Não é que ele inventou visões para poder dar valor ao seu livro, não. Ele tinha realmente as visões, como muitos outros do passado tiveram, mas ele usava as suas visões ao transmitir as suas mensagens escritas. Então, ele sempre pegava as visões, buscava interpretação. Aliás, apesar do livro de Ezequiel ter muitas visões, as visões sempre deixam os leitores um pouco embaraçados na hora da sua explicação ou interpretação. Mas no caso de Ezequiel, até que não, porque Ezequiel normalmente dá clareza às suas visões, ele dá interpretação às suas visões, de modo que ler as visões de Ezequiel não é uma tarefa tão pesada, é às vezes uma tarefa que exige um pouco de paciência, de cuidado, para que não se saia falando o que se quer sobre elas, principalmente alegorizando as suas visões. Não, mas Ezequiel, ele sempre, como já disse, dá a entender o significado das suas visões, tornando, portanto, o trabalho hermenêutico, ou seja, o trabalho de interpretação mais fácil. Não tenha medo de ler o livro do profeta Ezequiel, viu? Leia-o com gosto, mas leia-o detidamente. Eu sempre costumo dizer que uma maneira boa de se aproveitar a leitura de um livro é ler o livro pelo menos 5 vezes, principalmente quando se vai pregar sobre aquilo. Quando você for estudar um capítulo da Bíblia para pregar sobre ele, leia 5 vezes. Eu vou falar muito disto em homilética. Esta é a matéria que eu estarei dando, se Deus quiser, no 3º módulo. É como pregar. Nós vamos estar juntos lá, estudando os métodos de elaboração de sermão. Eu sei que muita gente que está nos assistindo tem um desejo de se tornar grandes pregadores e pregadoras, e nosso intuito é ajudá-los no manejo das escrituras e também na elaboração de sermões. Agora existe o lado da mensagem propriamente dito, que vai além do simples sermão. O sermão é quando se elabora, a mensagem é quando se tem o toque do Espírito Santo. A igreja não quer ouvir sermão, quer ouvir mensagens. Você prepara o seu sermão, mas vai entregar a mensagem. Mas esse assunto é só a propaganda para o próximo módulo. Vamos voltar aqui. Insisto na questão da leitura de 5 vezes do texto. Isto para preparar sermão, mas para uma familiaridade maior com o texto, quando você quer compreendê-lo, leia pelo menos 2, 3 vezes, que é o ideal. Você se familiariza e aproveita bem a leitura. Vamos continuar aqui. Ezequiel foi morto na Babilônia pelo chefe do povo judeu que se ofendeu. Imagina, gente dele. Não foi gente da Babilônia que o matou, não. Gente dele que se ofendeu com o profeta por tê-lo reprovado na prática da idolatria. Vocês têm notado, caros alunos, quanto nós temos falado da idolatria ao longo deste estudo todo, já no módulo passado, como também neste módulo, estudando os livros do Antigo Testamento, havia uma tendência muito grande do povo de Israel se meter com a idolatria. Por isso que as leis de Deus e as repreensões dos profetas são sempre severas nesse sentido, porque o que Deus sempre quis foi evitar que o seu povo caísse neste pecado da idolatria, já desde o tempo do Egito, porque lá era uma terra idólatra. Depois na terra de Canaã, que era uma terra idólatra. Agora eles chegam na Babilônia, é uma terra pagã, portanto é uma terra cheia de idolatria, e Deus está sempre querendo que o seu povo aprenda a ser fiel a Ele, e jamais se meter com outro Deus qualquer, só tem um Deus. Mas aqui um chefe judeu se mete com a idolatria, o profeta Ezequiel o exorta por isso, ele se sente ofendido e mata o profeta, que foi sepultado no campo de Maur, no túmulo de Sem e de Arfaxade.
Veja aí no seu livro, períodos do seu ministério. Vamos ver isto. Há 5 períodos, eu não acabei de falar das outras deportações, né? Eu falei. A primeira, voltando 2 parágrafos atrás, é aquela de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. A segunda em que vai Ezequiel. A terceira que vai o povo, né? A grande leva. Vamos então aqui agora ao que eu já tinha chamado, que são os períodos do seu ministério. Há 5 períodos distintos no ministério profético de Ezequiel. O primeiro está no capítulo 1, versículos 4 a 28, que trata da sua chamada para o serviço de Deus. Então é um capítulo bem peculiar. Faça um estudo reservado sobre a chamada dos profetas. Pensa, por exemplo, em fazer um estudo sobre a chamada de Isaías, está no capítulo 6, Isaías. Pense em fazer um estudo comparado da chamada de Jeremias. Você veja lá a chamada de Jeremias quando ele diz: eu sou uma criança. Pensa no chamado de Ezequiel, está aqui no capítulo 1 do seu livro, já dá uma mensagem aí, olha, 3 pontinhos. Chamada de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel. Só aí você já tem um sermão muito interessante. Ezequiel era um homem, ele tem então um período de chamado que vai ali do capítulo 1, versículos 40, de 4 a 28. E o segundo período do ministério de Ezequiel está no capítulo 4, 1 a 3, depois tem outras porções, 4 a 8, 4, 9 a 17, 5, 1 a 17, 12, 1 a 16. Fala das encenações pessoais do profeta. Daqui a pouco eu estarei falando das encenações de Ezequiel. Ele era meio ator. E Deus que mandava Ezequiel agir como ator, ele tinha que encenar aquilo que ele iria transmitir como mensagem. Terceiro período de Ezequiel, capítulo, vai aqui, olha, o capítulo 8 ao capítulo 11, depois do capítulo 16 ao capítulo 20, em que denuncia os pecados de seu povo. Quarto período do ministério, capítulo 3, versículos 16 a 21, capítulo 8, 4, capítulo 14, 12 a 20, 33, 1 a 29, em que ensina e cobra a responsabilidade do seu povo. Finalmente, o quinto período profético de Ezequiel está no capítulo 33, versículo 21 e seguintes, até o capítulo 40 a 48, em que traz mensagem de esperança para o povo. Quanto ao livro, vamos ver o livro. Com exceção da escola de Shammai, já vou falar sobre isso, que considerava o livro apócrifo, todos os críticos racionalistas, mesmo sendo racionalistas, aceitavam o livro de Ezequiel como sendo da autoria de Ezequiel, menos a escola de Shammai. Já vou falar sobre Shammai. Até que em 1924, um estudioso chamado Gustav Rocher propôs a tese de que somente uma pequena parte do livro teria sido escrita por Ezequiel, ou seja, 143 versículos. O livro tem 1.272 versículos, mas esse Gustavo Rocher, ele disse que apenas 143 eram de Ezequiel. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque afinal ele fez estudos que achava, segundo também uma posição do Talmud. O Talmud é um livro histórico dos judeus em que apresenta ensinamentos dos rabinos e comentários dos escritos sagrados, dos escritos bíblicos. E também o Talmud põe em dúvida a autoria completa do livro de Ezequiel, como sendo da autoria de Ezequiel. Principalmente a questão dos capítulos 40 a 48, segundo o Talmud, há contradições com a Torá. A Torá são os livros principais, são aqueles que nós conhecemos, inclusive, como Pentateuco, que são os livros da lei para o povo de Israel. Houve um rabino chamado Ananias, mas antes de eu falar do rabino, deixa eu falar do Shammai. Eu vou pular aqui, depois acabo esquecendo. O que é Shammai? Shammai era o nome de um rabino. Rabino é um mestre. Havia um outro rabino chamado Hillel. Então veja aí na tela, Shammai e Hillel. Esses dois rabinos não concordavam um com o outro. Hillel, por exemplo, ele é do 1º século antes de Cristo. Shammai acaba sendo contemporâneo seu, mas ele
desenvolve uma tese mais fundamentalista das Escrituras. Na verdade, os dois rabinos formaram escola. Então havia a chamada escola de Hillel e a escola de Shammai. Qual é a diferença? Shammai era mais radical na sua interpretação, enquanto Hillel era mais liberal. Mas sabemos historicamente que Hillel era um homem muito bom. Ele desejava o bem das pessoas. Ele resumia todas as escrituras em poucas palavras e de uma maneira muito clara. Ele tinha um poder de síntese, isto é, ele transformava grandes ideias em pequenos pensamentos, mas dando a ideia grande sem precisar falar muito. Ele, no entanto, é um pouco liberal com respeito ao divórcio. Já Shammai não. Shammai é mais rigoroso. Quando Jesus interpretou a questão do casamento e do divórcio e recasamento, Jesus parece adotar a posição de Shammai, que restringe o divórcio unicamente ao caso de adultério. Hillel era mais aberto. Então você vai ver que entre os judeus há sempre as duas posições de interpretação, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Bem, foi a escola de Shammai que pôs em dúvida, a mais fundamentalista, pôs em dúvida a autoria completa do livro de Ezequiel. Agora vamos pular aqui 2 parágrafos, chegamos aqui. Houve um rabino, você está aí me acompanhando, chamado Ananias, que encontrou solução para o problema, tentando harmonizar o livro com os ensinos de Moisés, mas não foi aceito, não foi acatado. Até porque havia alguns problemas inerentes com a própria leitura do livro em si, em razão da obscuridade do livro. Ele achava que o livro era difícil de ser entendido. Então não se lia publicamente as visões de Ezequiel. Lia algumas porções históricas, proféticas, mas publicamente, ou seja, nas sinagogas, evitava-se ler as visões, porque achavam que o povo não iria entender. De fato, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia não é um livro tão simples. Se fosse tão simples, você não precisava estar fazendo IT. E às vezes tem aluno, às vezes a gente recebe uma ligação de um monitor, de um pastor de igreja, ou até alguma ligação de aluno que diz, a gente não entende a linguagem de vocês. Nós fazemos todo o esforço, nós professores, para tornar a linguagem mais clara possível. Mas sabe o que acontece? Você tem que conhecer a Bíblia como ela é. A Bíblia vai nos dar conhecimento cada vez mais, não vai? Ela não vai lhe dar conhecimento. E ela é a palavra de Deus. Ora, ela trata de coisas profundas. A gente não pode ficar nadando a vida inteira na praia, né? Nós temos que entrar no mar alto. As riquezas do mar não estão na praia. Na praia estão aquelas conchinhas. Você vai procurar, não tem nada dentro, mas lá no mar alto estão as riquezas do mar. Eu sei que é difícil, às vezes é cansativo, mas meu querido aluno, não desista, é assim mesmo que se aprende. Quando eu sentei no banco de uma faculdade para estudar teologia, eu tinha sono. Às vezes eu queria desistir, mas o Espírito de Deus sempre me segurava e eu entendi que acertei sendo teimoso. Seja teimoso para conhecer a palavra de Deus, viu? Não desista não, nós vamos estar juntos. Até o final deste curso você vai descobrir que aprendeu muito mais coisas do que imaginava. E depois você tem um livro para voltar e ficar vendo aquilo que já estudou e vai lembrar de muitas coisas, né? Aí vai ter saudade do ID. Quando tiver saudade do ID, o ID já foi. Bem, vamos continuar aqui. Apesar das dúvidas levantadas, a opinião dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? A gente às vezes fala dos patristas, pais da igreja. Foram escritores famosos do 1º século. Eles às vezes são citados, né? Tem lá Irineu, Orígenes, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria. É uma turma aí de gente famosa que escreve acerca dos livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E eles dão o parecer deles, e o parecer deles é sempre de muita importância, porque eles estão mais próximos dos acontecimentos do que nós aqui, 2000 anos depois, né? Então, os pais da igreja e também os concílios eram reuniões dos bispos. No 1º século já teve, no 3º século teve um concílio famoso, no 4º século. A história da igreja é marcada por concílios, são convenções em que eles discutem a importância do cânon sagrado, cânone ou cânon. Cânonin, a cânones aqui, né? O que é cânon? Régua de medir, é a palavra. O professor Steven, na aula de teologia sistemática, já explicou. A Bíblia é
chamada de canônica. Os livros são canônicos, são livros considerados inspirados. Então, nas discussões, nos concílios, nas convenções, para descobrir, esse livro entra no cânon ou não entra? Ele é canônico ou não é? Quer dizer, ele pode estar na Bíblia ou não pode estar na Bíblia? Nessas discussões dos cânones, Ezequiel foi completamente escrito, foi considerado que ele foi completamente escrito pelo profeta que leva o seu nome. Então, quando foi na hora de colocar Ezequiel na Bíblia, ele entrou porque foi reconhecido como um livro que foi escrito por Ezequiel, sim. E estavam certos. Ezequiel, do primeiro ao último capítulo, não tenha dúvida, pode aceitar sim. Foi escrito pelo profeta Ezequiel e não vamos mais discutir isso. Dificuldades ainda do livro, ainda aparece alguma coisa aqui, agora vou falar meio rápido para a gente chegar em umas questões relevantes do livro. Por exemplo, os capítulos 40 a 46 de Ezequiel descreve um novo templo com características diferentes dos templos conhecidos, tanto de Zorobabel como o de Herodes. É o mesmo templo, na verdade. O templo de Salomão foi o primeiro que foi destruído por ocasião da invasão babilônica, lembram? Zorobabel então manda reconstruir o templo na época de Esdras e Neemias. Este é chamado o templo de Zorobabel. Nos dias de Jesus, o templo é conhecido como o templo de Herodes. Por quê? Herodes reconstruiu? Não. Herodes reformou, valorizou. E ele passou a ser chamado de templo de Herodes. Bem, isso indicaria uma aparente contradição profética, segundo alguns, porque onde se viu, ele fala de algumas omissões que tinha no templo. Por exemplo, há algumas omissões importantes nesse templo de que fala Ezequiel. Faltam a arca, o propiciatório, os querubins, o altar de incenso, o castiçal, a mesa do pão da proposição, o véu e o sumo sacerdote. Por outro lado, ele cita corretamente as dimensões, isso é o tamanho do templo, o que chama ainda mais atenção. Os estudiosos, então, apresentam duas soluções para esse problema desta aparente contradição de Ezequiel com a descrição do templo. Ou o profeta faz uma descrição simbólica, porque ele quer falar de outras coisas, da igreja, ele está fazendo um simbolismo com a igreja, ou uma descrição literal do templo do Senhor por ocasião do milênio. Porque o milênio fala que haverá templo. Agora, essa possibilidade, ou ele estava usando a descrição do templo, repito, para usar simbolicamente ausências desses elementos para dar alguma lição futura com respeito à igreja, ou ele está profetizando o templo que haverá no tempo do milênio. Mas por que o templo no tempo do milênio não terá arca, propiciatório, querubim, altar de incenso, etc, etc? Porque tudo isto é sombra de uma realidade. E aquele que é a realidade, é o próprio Senhor, estará presente no templo durante o milênio. Então, para que arca, para que querubim propiciatório, se o próprio Senhor estará lá, não é verdade? Então, pode ser uma linguagem simbólica referente à igreja, ou pode ser uma profecia. Pode ser os dois também, porque às vezes existe a duplicidade ou dualidade profética. O profeta fala de alguma coisa próxima dele e fala de algum acontecimento muito distante dele. Outro problema ainda resta. Neste templo haverá sacrifícios. Nesse caso, as soluções apresentadas cairiam por terra. Por que razão, então, haveria sacrifício se os sacrifícios já se encerraram, segundo a narrativa de Hebreus 10, 18? Se qualquer uma das soluções hermenêuticas estiver correta, então o sacrifício não terá, como de fato nunca teve antes, poder de oblação pelos pecados. E assim, como eram símbolos de realidade futura, do mesmo modo como a ceia e o batismo são símbolos do sacrifício passado, os sacrifícios do novo templo servirão de lembrete constante da realidade da cruz. Não é interessante essa interpretação? Se nós usamos a ceia para representar o que passou, o sacrifício real, neste caso, se a descrição de Ezequiel disser respeito ao milênio, havendo o templo haverá sacrifício, mas não há mais necessidade de sacrifício,
o sacrifício não vai servir mais para perdoar pecados, e sim, assim como a ceia hoje simboliza o sacrifício passado, o sacrifício no milênio servirá para simbolizar o sacrifício de Jesus como lembrete, explicando por que nós estamos lá com o Senhor. Muito bem. Quanto à data do livro, esse livro é exato em dar as datas dos acontecimentos por ele relatados. Foi escrito entre 592 e 570 a.C. Quanto ao ambiente político e religioso do livro, do ponto de vista político, o livro é bastante restrito, não há menção de nenhum rei, a não ser Joaquim, no capítulo 1, versículo 2, e apenas para servir de referencial a uma data. De passagem ele fala desse rei, mas não fica nele. Fora isto, ele fala também de Davi, que foi rei. Quanto ao aspecto religioso, Ezequiel é considerado por muitos como o criador das sinagogas, já que reuniu os anciãos em sua casa para aconselhá-los. Então, daí, dessas reuniões, surge a congregação que é chamada sinagoga. O profeta chamava o povo, seu povo, o povo de Judá, de casa rebelde. Ele usa 16 vezes esta expressão. E ele fazia também as suas avaliações políticas, sempre na ótica religiosa, porque ele não era político, ele era um profeta. Quanto ao propósito do livro, ele tem um propósito duplo. Ele fala de arrependimento e fala de esperança. O arrependimento é para dar advertência de que o povo está sob um iminente castigo e prega a esperança de que um dia esse mesmo povo estaria de volta na sua própria terra. Então ele começa a profetizar o cativeiro, vai para o cativeiro, dedica o seu ministério lá no cativeiro, continua escrevendo seu livro e fala de um futuro glorioso para aqueles que fossem fiéis. E isso de fato se cumpre anos mais tarde. Nos dois períodos da sua profecia, deparamos-nos com duas mensagens aparentemente opostas: castigo e esperança. O castigo está relacionado ao arrependimento. Por quê? Porque toda vez que um profeta falava em arrependimento, ele falava em castigo junto. Porque senão não adiantava falar em arrependimento. O que levava o povo a se arrepender era o aviso de um iminente castigo. Porque não haveria arrependimento sem alguma ameaça da parte de Deus. E Deus, quando ameaçava, cumpria. Se o povo não se arrependesse, Nínive, por exemplo, houve uma mensagem de castigo e de arrependimento. Não houve castigo porque o povo se arrependeu. Aí quem ficou bravo foi o profeta, que queria que o Senhor destruísse, não queria ser ouvido. Interessante essa contradição do profeta que não quer ser ouvido. Mas foi o caso de Jonas. De modo geral, o povo, quando se arrependia, de modo geral, o povo não se arrependia, isso que eu queria dizer. Porque houve muitas profecias acerca tanto do cativeiro assírio quanto do babilônico, nós já falamos isso muitas vezes, né? E o povo, mesmo sob o aviso do castigo, não se arrependia. Agora, vamos seguir um pouco mais aqui. Foi-lhe prometido duas coisas. Uma a respeito dos inimigos da nação e outra acerca do próprio Deus. A primeira é que os que zombaram de Israel sofreriam terrível castigo. O texto é longo, está no capítulo 25, 1 a 32, 32. E a outra promessa acerca dos judeus é que quando eles estivessem de volta em seu território, experimentariam o resultado da expressão. É uma expressão que se repete. Veja aí na tela para gravar. Saberão que eu sou Deus. Vou repetir a expressão. Saberão que eu sou Deus. Expressão esta que ocorre por mais de 30 vezes entre o capítulo 6, versículo 7 e o capítulo 39, versículo 28. Quanto às visões e símbolos, o livro é marcado por isso. Olha, livro de símbolos e visões. Este livro é carregado de símbolos, provérbios, alegorias, expressões simbólicas e visões apocalípticas. Quais são os temas importantes do livro? Segundo escreveu Norman Champlin, há 4 temas importantes nesse livro. Vamos aos temas. Primeiro, conceitos
específicos de Deus. Leia aí. Conceitos específicos de Deus. Todo benefício que Deus fizesse pelo povo de Israel seria por amor do seu nome. Agora, isso eu quero ler. Veja o capítulo 20, por exemplo, versículo 9, depois o versículo 14, mas o primeiro é o 9. Capítulo 20, versículo 9 diz: o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Outra referência está no capítulo 20 mesmo, versículo 14. Veja comigo. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, perante as quais os fiz sair. Duas vezes só aqui o Senhor fala que tem amor pelo seu próprio nome. Por quê? Porque Deus é um Deus honrado, Ele honra o seu próprio nome. Aliás, você também gosta do seu nome e faz questão que ele seja honrado, não é verdade? Diante disso, deixa eu dizer uma coisa: os crentes precisam dar testemunho da sua fé. Se alguém falar mal do seu nome, você fica ofendido, com certeza. Jesus uma vez viu os discípulos alegres e disse: olha, eu vou deixar vocês mais alegres do que vocês dizerem que os demônios se sujeitem à vossa palavra de ordem. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. É bom saber que o nosso nome está lá. Nós temos que preservar o nosso nome. Quem não ama o seu próprio nome? Agora, eu quero fazer uma advertência, como irmão em Cristo e como pastor que sou, servo de Deus. Não suje o seu nome. Como? Pague o que deve. Não dê cheque sem fundo. Não deixe o seu nome ir para o serviço de proteção ao crédito. Honre o seu nome. Não gaste além do que pode gastar. Cuide do seu nome. Quem vai dar honra para o seu nome é você mesmo. E o crente tem que dar testemunho disto no mundo. Jesus disse: a ninguém devais nada. Cumpra os seus deveres. Não dê palavra que não possa cumprir. Tal dia estarei em tal lugar, a pessoa espera e você não chega, o seu nome vai ficar sujo. Fulano de tal não cumpre o que diz. Deus vela pelo seu nome, Ele cuida do seu nome. Nós temos que honrar a Deus cuidando do nome de Deus e também do nosso nome. E não fique zangado se alguém falar mal do seu nome com razão. Não fique zangado se alguém falar que você não paga, se você é caloteiro, se você não chega no horário, quando você não aprende a usar relógio, deixa os outros esperando por você. A Bíblia diz: o vosso dizer seja sim igual a sim, né? Sim, sim, não, não, não é não. E o que passar disto é de procedência maligna. E a Bíblia diz em Efésios 4, não deis lugar ao diabo. Crente tem que ser crente. Muita gente quer ser crente na roupa e no cabelo, mas não é crente no caráter. De vez em quando uma palavrinha assim dá empurrãozinho, né? Pastores, principalmente nós pastores, viu? O povo está de olho em nós. Vamos continuar aqui. Deus então honra o seu nome. Falando ainda dos temas importantes, vamos aí, veja aí na tela. Conceito de Israel. Conceito de Israel é outro tema importante apresentado por Champlin. A nação de Israel foi escolhida para ser instrumento da glória de Deus entre as outras nações. Terceiro, veja aí, conceito da responsabilidade humana. Ninguém pode transferir as consequências da sua culpa a outro. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Está no capítulo 18, versículo 4 deste livro. Cada pessoa receberá a devida recompensa do seu pecado. E outras referências temos aí, 3, 16 a 21, 18, 19 a 32, capítulo 33, de 1 a 29. Quarto, ensinamentos proféticos. Os capítulos 40 a 48 trazem ensinamentos que incluem visão messiânica,
Já estava apontando para o Messias, que é Jesus. Dificuldades futuras de Israel e a restauração final. Os capítulos 38 e 39 têm sentido escatológico. Aliás, o 37 também. Trata do Vale dos Ossos Secos. A visão do Vale dos Ossos Secos é uma visão que tanto se cumpre nos dias ali, pouco depois de Ezequiel, porque fala da nação voltando para a sua própria terra, quanto pode ter também um sentido escatológico ainda não cumprido. Então, ela pode estar dentro daquilo que se conhece como ambiguidade ou dualismo profético. Quanto à didática de Ezequiel, vamos correr um pouco aqui, nós vamos falar já sobre ela. Aguarde um momentinho, deleite-se um pouco com um momento de adoração com a música e nós estaremos já voltando com a didática de Ezequiel. Let's sing it. Your blood has made a way for us. Bem, e quanto à didática de Ezequiel, nosso próximo assunto agora, para ser convincente em sua mensagem,
ele usa muitas formas, como os demais profetas também, de ilustrar a sua profecia. Nós temos aqui um quadro interessante apresentado por Stanley Ellison. É interessante o uso no quadro que ele faz das figuras de linguagem escritos por Ezequiel. Por exemplo, capítulo 1, versículos 4 a 28, fala da visão da glória do Senhor como 4 seres viventes saindo de uma nuvem. Já a presença aqui de figuras, quem são esses 4 seres viventes? Há especulação também no mundo sobre isso, mas vamos ficar com a revelação da palavra de Deus. Ezequiel come o rolo de lamentações pelo julgamento de Israel. Trata-se de uma visão, ele não comeu literalmente um rolo, mas ele tem as suas visões e conta as visões, ele tira proveito das visões ao entregar a sua mensagem. Ezequiel torna-se, no capítulo 3, versículos 16 a 27, ele se torna mudo, exceto para as mensagens especiais. Quer dizer, quando Deus dá uma mensagem para ele entregar, então os lábios dele se movem. Caso contrário, o Senhor o detém. Então, por um tempo, ele fica mudo, quer falar e não consegue. Nós temos agora, no capítulo 4, versículos 1 a 17, uma encenação. O profeta encena o cerco de Jerusalém e a chegada da fome. Leia o texto, é até jocoso, é engraçado, é interessante. E há uma ilustração ali com um tijolo com o nome de Jerusalém. Capítulo 5, versículos 1 a 17, ele se barbeia com espada afiada. Olha, barbear-se com navalha nesse tempo, vai lá, mas com espada afiada, dividindo o cabelo a fim de ilustrar o julgamento pela espada. Então, ele reparte o cabelo e raspa uma parte, corta a outra, deixa a outra, e assim ele está ilustrando como o reino seria fragmentado e cortado com espada. Capítulo 6, versículo 1 e seguintes, profetiza na direção das montanhas de Jerusalém. Ele diz: montes, ouvi a palavra do Senhor. Não é a única vez que Ezequiel profetiza para um ser inanimado. Na visão do Vale dos Ossos Secos, como estaremos vendo daqui a pouco mais detidamente, ele tem ordem para profetizar aos ossos. Quando o Senhor pergunta, poderão viver esses ossos? Nós já vamos ver isso. Ele tem que profetizar aos ossos secos. Nós temos muita coisa que aprender com esse negócio de falar para quem não ouve, viu? A palavra de Deus é poderosa, ela tem que ser pregada, profetizada o tempo todo, até mesmo para aqueles que parece que não tem jeito. Há um ditado que diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, e não tem água para furar e perfurar e arrebentar rochas mais forte, melhor do que essa água que é a palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 2 e seguintes, em visão, ele é levado ao templo de Jerusalém para observar a idolatria. Capítulo 9, 1 e 2, os executores da cidade preparam-se para destruí-la, enquanto os restantes, que são justos, são marcados para serem preservados. Capítulo 10, versículos 2 e seguintes, fala do querubim que espalha brasas sobre Jerusalém, indicando conflagração. Quantas passagens boas aqui para uma pregação, quantas ilustrações, quantos ensinamentos. Quem gosta de pregar pode pegar aqui, olha, que tal fazer uma série de mensagens sobre as visões de Ezequiel? Que tal? Olha uma sugestão aí. Capítulo 10, versículos 4 a 22. A glória afasta-se da cidade e do templo sobre rodas girantes. Não é rodas gigantes, não está errado não, é rodas girantes, rodas que giram, dos querubins. Capítulo 12, versículo 3 e seguintes, Ezequiel encena a queda, outra vez ele sendo artista aqui no teatro, encena a queda de Jerusalém fazendo pacotes, esgueirando-se pelo muro da cidade. O texto diz que ele leva os trastes. Que são trastes? Trastes não é aquilo que vem no violão, ou traste, às vezes usa-se isso de modo pejorativo. Isso é um traste, uma pessoa que não faz nada. Não, trastes são utensílios domésticos. Capítulo 13, versículos 10 a 16. Jerusalém é comparada a uma parede caiada prestes a cair. Isso dá um paralelo lá com Jesus e os fariseus. Jesus os chamava de paredes caiadas. Capítulo 14, 13 a 23. O julgamento inevitável, mesmo com orações como as de Noé, Daniel e Jó, não tem como evitar o julgamento. Caíram no chamado
Conselho de Deus é quando Deus decide que vai julgar. Pode orar, pode buscar jejuar, se retalhar, não tem mais jeito. Deus tem um tempo, uma medida de paciência. Se dentro daquele tempo as pessoas atenderem ao seu comando, elas serão resguardadas. Fim do tempo, não havendo arrependimento, é inexorável, isto é, inevitável, não tem como não acontecer. Vem o castigo. Por isso que a gente tem que levar Deus bem a sério, né? Capítulo 15, 2 a 6. Jerusalém é comparada a uma videira em combustão, pegando fogo. Capítulo 16, de 2 a 63. Jerusalém é comparada a uma esposa meretriz. Não é a primeira vez que um profeta trata assim a nação. Capítulo 17, 2 a 10. A alegoria de Israel como cedro, Babilônia e Egito como duas grandes águias. O que é uma alegoria? É uma figura de linguagem em que se usa um símbolo para ilustrar uma realidade. Capítulo 17, versículos 22 a 24. Outra alegoria que fala do renovo do cedro a ser plantado em Israel. Capítulo 18, 2 e 3. Há um provérbio dos pais que comeram uvas verdes. Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. Nós ouvimos muita gente pregando a quebra de maldição hereditária. Com todo respeito ao que o aluno possa crer e pensar sobre isso, porque nós estamos entrando em diversas igrejas e com perfis doutrinários diferentes, quero dizer uma coisa, precisamos tomar cuidado, porque no Novo Testamento nós não temos nenhuma base para prática de quebra de maldições hereditárias. Segundo aos Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e o que tudo se fez novo. Jesus nunca praticou isso, nunca ensinou ninguém a praticar, os apóstolos nunca praticaram, nunca ensinaram ninguém a praticar. E o texto de Ezequiel 18 deixa claro, leia todo o texto, você vai ver, a alma que pecar essa morrerá. E o texto ainda diz, nunca mais direis este provérbio, não é doutrina, era provérbio, chavão, jargão, ditado popular. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Isto não era doutrina, era um provérbio que o povo repetia. Deus diz, olha, pare de dizer isso. E ele conta uma ilustração no próprio capítulo 18. Se o filho é bom, cumpridor dos deveres, o pai é bom, mas tem um filho ruim. E depois, um filho não é igual ao pai. Dizem que filho de peixe é peixinho, mas filho de bom pode ser ruim, filho de ruim pode ser bom. Leia o texto, você vai ver que há gerações descombinadas, assim como os reis de Israel. Você vê, fez o que era reto aos olhos do Senhor, vem o filho, fez o que era mal aos olhos do Senhor, vem o neto, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tanto os reis de Israel como de Judá, muitas vezes apresentam gerações descombinadas, mostrando que o filho não tem nada a ver com o pai. Pode aprender lições com o pai, boas ou ruins, mas a maldição não vai no DNA. Sabe o que é DNA? Os cromossomos, o ácido desoxirribonucleico. Não se preocupe que o professor falou difícil, não. Características que o pai passa para o filho. O pai tem pele escura, o filho nasce com pele escura. Isso é DNA. O pai é alto, o filho é alto. O pai é baixinho, o filho é baixinho. O pai é loiro, o filho é loiro. Coisas assim. Não. Não vai maldição no DNA, não. Não tem nem o ensino bíblico que permite essa crença, né? Repito aqui, com todo respeito a formas de se pregar de outras igrejas, vamos ficar com a palavra de Deus. Nós temos que ser ensinados por ela. Não é verdade? Capítulo 19, de 1 a 9. Alegoria de Israel, como leoa aprisionado de suas crias. Bem, nós temos o capítulo 19, ainda 10 a 14. Alegoria de Israel como videira desarraigada. Depois nós temos capítulo 21, 3 a 22, a parábola da espada do Senhor afiada e desembainhada. 22, 18 a 22, Israel é comparado à escória de fundição. Quantas figuras diferentes para ilustrar a nação, né? Depois, 23, 2 a 49, Jerusalém e Samaria são comparadas a duas irmãs adúlteras. 24, 2 a 14, alegoria da panela e da carne rejeitada. 24, 16 a 27, temos aí, Ezequiel não tem permissão para prantear a morte da esposa, já falamos sobre isso. 27, 1 a 36, alegoria do orgulho e do navio que se afunda. 28, 12 a 29, temos o retrato da criação e da expulsão do querubim, como rei de Tiro. Você tem um texto paralelo, no capítulo 14 de Isaías, versículos 13 a 15, e aqui nós temos outro
outro texto de onde tiramos a ideia, a revelação sobre a queda de Lúcifer. E aqui a ilustração se dá em paralelo com a queda do rei de Tiro. Mas aqui nós temos uma ambiguidade profética, porque tanto é histórico quanto é profético. Tanto diz respeito ao rei de Tiro, quanto é retroativo na história para indicar a queda de Lúcifer, conforme o texto paralelo de Isaías, capítulo 14, versículos 13 a 15, como já dissemos. 29:2. O Egito é comparado ao dragão do Nilo, apanhado em armadilha. Isso também está lá no capítulo 32, versículos 2 a 10. 31, 2 a 18, alegoria do corte dos dois cedros, que são a Assíria e o Egito. 34, 2 a 10, líderes de Israel são comparados aos pastores homicidas, em contraste com o Senhor, que é o verdadeiro pastor. Aqui temos lições para o pastorado de hoje. Cuidado, pastor, vamos ser sérios. Somos homens de Deus, o mundo está de olho em nós. E a nossa igreja também. Parábola dos ossos secos. Veja o capítulo 37. Sabe por que surgiu essa parábola? No capítulo 37, no versículo 11, está explicado. Quando Ezequiel teve essa visão do Vale de Ossos, ele estava num cemitério que não tinha tumbas, não tinha faustos, não tinha aquela, é um cemitério em que os corpos tinham sido jogados ali no vale, ali foram secos, agora só restavam os ossos ressequidos, não se aproveita o osso seco para nada. E o que faz o profeta? Ele tem que dar uma voltinha primeiro, no meio ele tem que olhar todo o vale, depois tem que dar uma volta, e o Senhor pergunta: poderão viver esses ossos, profeta? Mas o profeta é cauteloso e diz: Senhor Jeová, tu sabes. Ele não se atreve a dar respostas a Deus sem saber o que é que Deus pretende. O Senhor manda ele profetizar aos ossos. Profetiza aos ossos. Pode parecer absurdo, ainda que se trate de uma visão, também é claro. Mas o Senhor explica para ele o que são aqueles ossos. Olha, o povo de Israel está tão sem esperança que eles, judeus, andam dizendo: nós estamos tão sem esperança que estamos como ossos secos. Era um provérbio popular. O Senhor transformou o provérbio, o adágio, aquele dito popular, em visão. E disse para o profeta: não é porque eles andam dizendo que estão como ossos secos, sem esperança, que eu não possa mudar esse quadro, não. O que eles dizem é uma coisa, mas o que eu digo é outra. Diga para eles o que eu digo, profetiza para eles. Eles estão sem esperança, diga para eles que eu os colocarei de volta na sua terra e todos saberão que eu sou o Senhor. Não é lindo isso? Leia e pregue sobre isto, é uma beleza. Temos aqui ainda no capítulo 37, 16 a 22, parábolas de dois pedaços de pau unidos como símbolos de Judá e Israel. Capítulo 40 a 42, a visão do agrimensor medindo Jerusalém e o templo para a construção. Capítulo 43, versículos 2 a 7, a visão da volta da glória do Senhor ao novo templo. Embora essas imagens pareçam ser misteriosas, estão explicadas nos respectivos contextos. Então, dá para entender cada visão de Ezequiel? Sim. Uso de Ezequiel no Novo Testamento. Nós temos aqui, você pode ver depois a comparação, textos ou ideias que no Novo Testamento aparecem e que foram extraídas do livro de Ezequiel, como os textos que estão aí abaixo. Agora, expressões que você encontra em Ezequiel e que aparecem também no Novo Testamento, como: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas expressões são tiradas de lá. Gog e Magog é uma guerra que vem do Reino do Norte. Estão aí referidas em Ezequiel 38, depois você vai ver em Apocalipse 20. Você tem aí o rio que sai do trono de Deus, águas e árvores curadoras que dão fruto a cada mês, a Nova Jerusalém, a expressão filho do homem que aparece 93 vezes em Ezequiel. Depois nós temos profecias do futuro. Leia com atenção, leia com cuidado. Essas profecias, uma denuncia o afastamento da glória de Deus, a Shekinah é a glória. E o que é que se diz em hebreu quando a glória se vai? Icabode, lembra do episódio de Eli, dos filhos de Eli, quando levaram a arca do Senhor? Icabode quer dizer, e foi-se a glória. O conflito de Gog e Magog é escatológico, então, países do norte que ainda invadirão Israel, e aquela grande batalha que vai se dar lá no vale do Armagedon, estão aí no capítulo 36,
versículos 26 a 28, capítulo 38, principalmente, de Ezequiel, falam de Gog e Magog e a visão do Vale dos Ossos Secos, da qual acabei de lhes falar. Quanto à grande conclusão, o Senhor insiste em repetir esse refrão mais de 60 vezes. Qual é o refrão? Toda visão, toda profecia consiste nisso, para que saibais que eu sou o Senhor, ou seu paralelo, e saberão que eu sou o Senhor. Pouco tempo para um livro tão precioso. Leia, examine, estude, ame Ezequiel e pregue em Ezequiel. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula com mais um profeta.